foi uma coisa que nos emocionou de tabela, e um momento marcante foi o discurso do que foi publicado alguns anos depois, em 1923, por aí, pela Pacotilha, que é um discurso que conta essa história da astronomia, do início da astronomia do Maranhão, como você falou, no Casarão, na Jordô, Observatório Órion. Vamos voltar no tempo. Observatório Órion, algum prédio da Jordô aqui não existe mais. 1919, março de 1919, finalzinho de março. Esses senhores, onde a gente está tentando também contato com os familiares, né? O nome do nosso super-herói, digamos assim, da astronomia maranhense, chama-se José Eduardo de Abranches Moura. Esse senhor conseguiu até publicar uma foto no Boletim Parisiense de Astronomia daquele eclipse de 1919, que foi justamente que ofereceu subsídios técnicos para a curvatura do espaço pela gravidade do Sol, que foi observado no eclipse solar, eclipse total do Sol de 1919 na cidade de Sobral, no Ceará. Uma pergunta, Brenha. Você fala aqui de, de maranhenses ilustres, de pessoas ilustres que vieram por aqui. O que aconteceu? Nos perdemos? Perdeu o interesse? Porque eu fico pensando que nós, inclusive, resgatamos histórias aqui, o ouvinte acompanha isso, aqueles que nos acompanham em podcast sabem disso, ou que nos acompanham agora ao vivo no Repórter Difusora. O que aconteceu? O que foi fragilizado? De quem é? Existem culpados ou não existe culpado? O que aconteceu com a nossa academia, que nós tiramos da pauta assuntos que eram tão relevantes e de uma repercussão até fora daqui? Isso. Bem, foi uma indagação que os próprios astrônomos brasileiros nos fizeram. Como uma história tão fascinante como essa, tão, digamos assim, importante para a história para a história do nosso país, caiu no esquecimento. Bem, por circunstâncias históricas e um pouco também políticas, porque esses cientistas eles eram muito emancipados socialmente e tiveram uma matriarca que ainda estou tentando conseguir mais dados sobre ela. Martinha Abranches foi a avó deste senhor, a avó daquele também que está na Praça de Odoro, que foi um super professor de alemão, professor atuante em São Luís, que é o Danstin de Abranches Moura, um dos bustos na Praça de Odoro. Graças a esse senhor que está lá, publicou. O irmão era muito tímido, o José Eduardo, era um cientista de gabinete, era professor, mas se trancava nos seus aposentos, com seu telescópio, com seus estudos, com seu observatório, e produzia essas coisas que foram destaque no mundo, né, e que aqui no Maranhão foram esquecidas. Esse senhor, logo no início dos anos 30, ele traz para cá para São Luís o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, esse famoso, mas aqui em São Luís especificamente houve uma resistência muito grande. Eles foram despejados 5 vezes e todo o material que a gente também tem que resgatar, esse material do Instituto Histórico, desses anos, esses primeiros cinco momentos lá, cinco despejos, esse material foi parar no porão, nos porões do Colégio Liceu, do Liceu Maranhense. Então a gente precisa ter esse contato com o Liceu para saber se ainda existe alguma coisa. Porque o governo militar não queria estes senhores atuando aqui na Atenas brasileira, né? E ele acabou indo embora para o Rio de Janeiro. O José Eduardo acabou indo embora para o Rio de Janeiro, falecido por lá e enterrado por lá. Mas a gente precisa resgatar onde estão esses telescópios. Eram 4, 5 equipamentos, para a época, equipamentos importantes, né? E o material que está todo publicado em francês. Ele pessoalmente, a gente soube, ele pessoalmente foi a Paris conversar, manter contato com o Camille Flammarion. Isso é muito emocionante para a gente, entendeu? Então ele foi uma sumidade. Agora a gente começa a entender isso porque a avó dele foi uma das criadoras de várias escolas de mulheres, no tempo que as mulheres não se queria que as mulheres estudassem, né? Então era uma feminista junto com ele. De vanguarda mesmo. De vanguarda, já em 1930, e a avó dele é antes, é de 1800. A mulher começa a votar em 1932, eu acho, né? Então, quer dizer, havia, inclusive, eu vi um registro histórico que diz o seguinte, que no início, gente, eu achava que as mulheres nem tinham alma. Olha aí, ó. Quem estudou exatamente sociologia, viu a evolução do processo, havia uma teoria, pasmem,
de que a mulher não teria alma. Será que a mulher tem alma se não tem? Quer dizer, nós estamos falando de 1930, quer dizer, uma pessoa com uma visão de futuro. Quer dizer, o que me honra muito de recebê-lo aqui é colocar na pauta esses resgates que eu não vi isso nas minhas aulas de história, eu não vi ninguém falando disso, e tive alguns professores espetaculares, como o Teixeira, por exemplo, foi meu professor de cursinho, o Evilásio foi meu professor de cursinho, os dois maravilhosos, claro que era cursinho, eram matérias diferenciadas, mas nem em minhas salas de aula eu vi esses assuntos que o Repórter Difusora hoje resgata aqui. Bem, então eu vou parar por aqui, até porque você vai trazer mais detalhes na sua palestra. Vamos falar da palestra, quando é que vai ser a palestra? Isso, na próxima quinta-feira, dia 9 de janeiro, às 19 horas, auditório Da MEI. da MEI no Shopping São Luís. No Shopping São Luís. É Então, imperdível, vai ser de vanguarda. Ninguém sabe disso aqui no Maranhão ainda, foi dito só no Ceará, no Encontro Nacional. E estamos muito, digamos assim, apreensivos no sentido de conseguir muito mais informação sobre isso. E logo depois vinha a geração do Travassos Furtado, que foi o que sobrou dessa, que era um jornalista também atuante e que era sempre... Jornalista, o Raimundo Nonato Travassos, radialista, jornalista, era poeta, era um cara fantástico. E foi o que ficou justamente, que herdou esse aparato astronômico e que também caiu no esquecimento, porque foi um político atuante, mas atuante, digamos, num bom sentido, em que as pessoas não destacam nos meios de comunicação. bem, quem quiser saber mais, vai ser Quinta-feira, que vem, auditório da MEI, 19 horas. 19 horas. Agora vamos falar. Nós falamos aqui, colocamos na pauta, a Ilha dos Caranguejos, que Isso. foi uma. Eu sou de uma rua, nascido e criado numa rua onde aqueles jovens que morreram, os que sobreviveram, eram na mesma rua, Rua Formosa. O pessoal da Formosa está me ouvindo agora. Inclusive querem me falar mais sobre aquilo, viu? Eles querem me falar. Gente que era Isso. parente. Estão me ouvindo agora lá na Formosa. Eu estive lá outro dia e disseram: olha, a gente quer falar sobre essa história ainda tem histórias para contar. Aqueles que sobreviveram àquilo que aconteceu na Ilha dos Caranguejos, você sabe muito bem. Agora você está me falando de um outro fato, de 77. E, curiosamente, no mesmo ano. Este ano foi o ano, digamos, amazônico dos extraterrestres, dos UFOs, dos objetos voadores não identificados. Houve uma invasão, né, indo do sul para o norte e depois entrando pela Ilha de Colares, culminou no fim do ano, setembro, outubro, novembro, com a Operação Prato na Ilha de Colares. Mas isso começa no meio do Maranhão, na Baixada Maranhense, e vem ganhando corpo, né? E houve um caso curioso, nesse mesmo ano, não sei precisar o mês, março, por aí, provavelmente no primeiro semestre, muito interessante, que foi relatado nos jornais Imparcial e Pequeno, cobriram amplamente a reportagem na época. E ficou mais conhecida como o caso do deficiente físico, que a casa dele caiu uma coisa na casa dele e ele dizia que tinha sido abduzido várias vezes. Mas é um caso interessante. Escutem o que está no livro aqui. Né? Eu destaco o seguinte: os avistamentos de objetos voadores não identificados em público, no meio de uma cidade, para centenas de pessoas serem testemunhas oculares, isso é raríssimo. E isso já aconteceu na nossa cidade. Normalmente são isolados com uma pessoa. Isso, um avistamento, uma pessoa que olha e fica uma testemunha sem credibilidade. Agora veja, em 1977, nesse caso aqui de São Luís, foram testemunhas do avistamento do objeto lenticular o sargento Hermes da Polícia Militar, o funcionário de uma farmácia que se chamava Pedro, o senhor Garibaldi, eu conheci, que foi professor de Biofísica da Universidade Federal do Maranhão, né, já falecido, e também já falecida a jornalista Marinês Saboia. Marinês Saboia foi testemunha ocular, tanto é que ela que tomou a frente disso. E aí, e aqui nos traz aqui também a participação de um integrante da Sociedade Maranhense de Astronomia, que tinha recém-formada, recém-criada em 76, isso aqui foi em 77, né? O senhor Eliúdio Farias, que a gente também gostaria de localizar. Esse livro aqui, que é de um promotor aposentado, desembargador... Você está lendo de um livro. De um livro de 2001, do José Guilherme. Eu estou fazendo registro em vídeo também, eu queria que você mostrasse a de José Guilherme Raimundo, que é um desembargador aposentado, policial, psicólogo, trabalhante, quer dizer, atuante na área. Bem, ele diz aqui no livro que 500 pessoas aproximadamente foram testemunhas oculares desse objeto que pairou em São Luís. O objeto
que parecia com dois discos sobrepostos, foi visto pelos habitantes dos bairros Santo Antônio, Santa Cruz, Olho d'Água e Anil. Foi durante a noite. E também foi amplamente noticiado pelos meios de comunicação na época, jornais, polícia, rádio, né? E também tomou conhecimento um tenente da base aérea Natalino José Passos Filhos, quer dizer, autoridades foram envolvidas. E na noite desse acontecimento, a casa deste senhor, desse deficiente Antônio Alves Ferreira, que morava lá no Educandário Santo Antônio, numa das casas de ele morava em uma casa de favor lá, não no seminário, mas no Educandário, numa daquelas casas agregadas lá de funcionários. E a casa dele caiu uma parte. Amanheceu, a luz chegou muito perto da casa dele e caiu uma parte, e ele depois se mostrou, ficou famoso como sendo um suposto abduzido. E isso não independente se tenha sido abduzido ou não, é importante a gente levantar que objeto foi este que pairou por São Luís. Existem testemunhas vivas, descendentes dessas testemunhas que possa dar alguma coisa. Né? Eu queria, inclusive, aqueles que estão nos ouvindo, estou falando do ano de 1977, foram citadas aqui várias pessoas. Isso. Tá? E seria interessante que alguém pudesse tiver algum registro de época, alguma coisa que possa ser ratificar essas palavras. Por que as sociedades de astronomia, os grupos de astronomia geralmente são procurados ou são citados nesses casos de ufologia? Eu volto a destacar, nenhum grupo de astronomia nesse país tem essa liberdade que a gente está tendo aqui de falar de ufologia. Parece que é um termo banalizado já dentro da própria astronomia. E é importante a nossa tem gente que banaliza, acha que isso é uma bobagem, isso é um saco falar desses assuntos e tal. A nossa participação é no sentido de elucidar, de descartar os eventos naturais, porque existem eventos atmosféricos naturais que podem gerar essas nuvens lenticulares, esses brilhos diferenciados, mas aqui houve testemunhas importantes, centenas de testemunhas em São Luís, e esse caso desse suposto abduzido. E esse suposto abduzido não é pouca coisa também. Por quê? Porque ele, nada mais, nada menos, eles foram analisados, não sei se você já ouviu falar, eles foram estudados, essa casuística aqui de São Luís do Maranhão, foi pesquisado e comprovado por um cidadão chamado Ernesto Bono, um italiano, pesquisador que morava no Rio Grande do Sul, Silvio Laghi e uma das maiores hipnotizadoras, chamada Irene Granke, e que também houve também como este senhor, que era adolescente na época, se saiu, digamos assim, fazendo queixa que a casa tinha caído e que ele tinha sido abduzido, isso foi parar nas delegacias, foi parar nas autoridades. E eu quero citar aqui mais três, olha aqui, ó. Esse senhor supostamente abduzido, ele foi, digamos assim, estudado à época, foi pesquisado por psicólogos e por oficiais do Exército, sob o comando do Coronel Cunha, Major Nicelo e do Tenente Mário. Então, houve um envolvimento oficial das Forças Armadas no sentido de colher alguma informação desse suposto abduzido. E ele depois ficou famoso, foi para fora do país, ficou como um dos abduzidos mais estudados, digamos assim, por esse campo dessa parapsicologia que envolve esses fenômenos ufológicos. Bem, hoje nós trouxemos então esses momentos aqui com o Sérgio Brenha, ratificando aqui, agradecer mais uma vez a presença dele, ratificando o convite para quinta-feira, 19 horas, imperdíveis. A pessoal da Sama, estamos lá na primeira fila, é um ambiente muito bacana e vai ser um momento, digamos assim, histórico para São Luís, onde a gente vai conhecer um dos digamos assim, acontecimentos mais importantes na área científica que a nossa capital, ainda ateniense, passou. Muito obrigado, meu caro Sérgio Brenha.